A fazenda Santa Dores ficava no alto de um vale abafado, cercada por mangueiras antigas e cercas de pedra cobertas de musgo. Era 1870 e a Bahia ainda respirava o ar espesso da escravidão, mesmo com os ventos da abolição começando a soprar pelas cidades. Mas ali, naquele pedaço de terra isolado, o tempo parecia parado e o poder intacto. A casa grande era imponente, com suas janelas de madeira azul e varanda de azulejos portugueses. Dentro, vivia a família Barreto de Sá, senhores de engenho há 3 gerações. O patriarca, Coronel Honório, era homem de fala baixa e mão pesada. A esposa, Dona Constança, era devota, rígida e silenciosa. Mas era a filha deles, Aurora de Sá Barreto, quem chamava a atenção. Aurora tinha 19 anos, pele clara como porcelana, cabelos castanhos escuros sempre presos em tranças e olhos que pareciam nunca descansar. Era criada para ser esposa de algum doutor ou político, mas nunca se encaixou no molde. Lia escondido, andava descalça pelos fundos da fazenda e passava tempo demais perto da senzala. Essa menina tem o espírito inquieto, dizia a mãe, sempre em sussurros, como se temesse que a casa ouvisse. O que ninguém sabia, ainda, era que Aurora já havia cruzado a linha que separava a casa grande da senzala, e não apenas com os pés. O nome dele era Bento, tinha 23 anos, corpo forte de quem nasceu no eito, e olhos que não abaixavam. Era escravizado desde o nascimento, filho de uma mulher da Guiné que morreu de febre e de um pai que ninguém sabia o nome. Bento era respeitado entre os cativos, não por medo, mas por presença. Falava pouco, mas quando falava, todos escutavam. Aurora o observava desde menina. Primeiro com curiosidade, depois com fascínio e, por fim, com desejo. Um desejo que cresceu em silêncio, como erva daninha entre as frestas da moral cristã que a mãe tentava impor. Numa noite de chuva, enquanto os pais dormiam e os trovões abafavam os sons da casa, Aurora saiu descalça, com a camisola molhada colada ao corpo, e foi até o galpão onde Bento dormia. Não disse nada, apenas entrou. E ele entendeu. A partir daquela noite, o mundo deles mudou. Aurora voltava sempre que podia. Às vezes deixava bilhetes escondidos em cabaças. Outras vezes, apenas aparecia, como se fosse guiada por algo maior que ela. Bento nunca a tocava sem que ela pedisse. E ela sempre pedia. Mas o que começou como segredo logo se tornou peso. Aurora começou a se afastar da mãe, a evitar os jantares, a caminhar sozinha pelos canaviais. E o corpo dela começou a mudar. Essa menina tá com os olhos fundos, disse a mucama Joana certa manhã. E o ventre tá crescendo. Dona Constança notou. O coronel também. Mas ninguém ousava dizer em voz alta o que todos temiam. Até que, numa manhã abafada de agosto, Aurora desmaiou no meio da sala de costura. Quando a trouxeram de volta, ela já não podia esconder. Estava grávida, e o pai da criança não era branco. O sol ainda não havia rompido o nevoeiro da manhã quando a notícia se espalhou pelos corredores da casa grande como um sussurro venenoso. Aurora estava grávida. A mucama Joana, que ouvira os gemidos abafados da sinhá nas últimas noites, foi a primeira a confirmar. Depois, a cozinheira, que notara os enjoos. E por fim, o próprio coronel Honório, que viu com os próprios olhos o ventre da filha, ainda discreto, mas já irrefutável. Dona Constança desmaiou, não de surpresa, mas de vergonha. Sabia, no fundo, que algo estava errado havia meses. As roupas de Aurora já não fechavam. Os olhos estavam sempre distantes, e o cheiro de terra que vinha com ela não era de jardim, era de senzala. O coronel, por sua vez, não gritou, não quebrou nada.
Apenas se sentou na cadeira de jacarandá, acendeu um charuto e ficou em silêncio por quase 1 hora. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregada de veneno. Quem é o pai? Aurora, sentada à frente dele, com as mãos sobre o colo, não respondeu. Estava pálida, mas firme. Os olhos, que sempre foram inquietos, agora estavam fixos. Não havia medo. Havia decisão. Quem é o pai? Repetiu o coronel mais devagar. O pai é Bento. O nome caiu como pedra em poço fundo. Dona Constança, ainda fraca, começou a rezar em voz alta. Joana tapou a boca com as mãos. E o coronel apenas fechou os olhos. Um negro? Ele sussurrou. Um escravo? Aurora assentiu. Um homem. O tapa veio rápido, seco, sem hesitação. O som ecoou pela sala como um tiro. Aurora não chorou. Apenas virou o rosto de volta e encarou o pai. Eu amo ele. O coronel se levantou, os olhos vermelhos, a respiração pesada, mas não disse mais nada. Saiu da sala, atravessou o corredor e foi direto ao galpão onde Bento dormia. A porta foi arrombada com um chute. Os outros cativos acordaram assustados, mas ninguém ousou se mover. Bento estava de pé, já esperando. Foi você? Perguntou o coronel. Bento não respondeu. Não precisava. Você desonrou minha filha, desonrou esta casa, desonrou o sangue dos Barreto de Sá. Eu a amei, disse Bento, pela primeira vez com voz firme. E ela me amou. O coronel puxou o revólver. Mas antes que pudesse levantar o braço, Bento deu um passo à frente. Mate se quiser, mas o que foi feito não se desfaz. O coronel tremeu, o dedo no gatilho, mas não atirou. Em vez disso, mandou que amarrassem Bento e o levassem para o tronco. Não por castigo, mas por espetáculo. Naquela tarde, sob o sol grosso da Bahia, Bento foi amarrado diante de todos. Os cativos foram obrigados a assistir. Aurora, trancada no quarto, ouvia os gritos abafados e chorava em silêncio. Não por arrependimento, mas por impotência. Dona Constança mandou chamar um padre, queria purificar a casa, mas o padre, ao saber do ocorrido, recusou-se a ir. Disse que o pecado já estava feito e só Deus podia julgar. Naquela noite, o coronel reuniu a família. Disse que Aurora seria enviada para um convento em Salvador, que o filho bastardo não nasceria sob o teto dos Barreto de Sá, e que Bento seria vendido para o norte, onde ninguém o reconhecesse. Mas Aurora, mesmo com o rosto inchado e o corpo fraco, respondeu: Eu não vou, e meu filho vai nascer aqui, porque ele tem tanto direito a esta terra quanto qualquer um de vocês. O silêncio foi total. E ali, naquela sala iluminada por lamparinas, uma guerra silenciosa começava. Não entre senhores e escravos, mas entre o sangue e a verdade. O desmaio de Aurora de Sá Barreto caiu sobre a casa grande como um trovão em céu limpo. O médico da vila, chamado às pressas, confirmou que os olhos já não podiam negar. A sinhá estava grávida. E não de um noivo, nem de um pretendente aprovado. Estava grávida de um homem que não podia sequer entrar pela porta da frente. Dona Constança, ao ouvir a notícia, desabou em silêncio. Não chorou. Não gritou. Apenas trancou-se no quarto e passou a noite ajoelhada diante do altar de Santa Luzia, murmurando preces entrecortadas por soluços secos. O coronel Honório, por outro lado, não se deu ao luxo do silêncio. Quando soube, sua voz ecoou por toda a fazenda. Quem foi? Bradou, com o rosto vermelho e os olhos saltados. Quem foi o desgraçado que tocou na minha filha? A Aurora, deitada na cama, pálida e com os olhos fixos no teto, não respondeu. Não precisava. O nome estava gravado no ventre. E o coronel sabia. Todos sabiam. Foi o negro do galpão, disse Joana, a mucama, com a voz trêmula. O Bento. O coronel empalideceu.
Por um instante o silêncio voltou, mas era o silêncio que precede a tempestade. Honório saiu da casa grande como um touro ferido, atravessou o terreiro com passos pesados e foi direto à senzala. Os cativos, ao vê-lo, se encolheram. Sabiam que algo terrível estava para acontecer. Bento estava sentado limpando uma enxada. Quando viu o coronel, levantou-se devagar. Não fugiu, não se escondeu, apenas encarou. "Foi você?" perguntou o coronel com a voz baixa, quase um sussurro. Bento não respondeu. "Foi você?" gritou agora com o chicote em punho. "Foi", disse Bento firme. Mas não foi à força. A resposta caiu como lâmina. O coronel não hesitou. O primeiro golpe veio seco, certeiro, cortando o ar e abrindo a pele de Bento. Os outros vieram em sequência, como se cada estalo do couro fosse uma tentativa de apagar o que já estava feito. Aurora ouviu os gritos da janela. Tentou sair, mas foi contida por 2 criadas. Gritava, se debatia, chamava por Bento. Mas a casa grande era uma prisão de luxo, e ela agora, uma prisioneira do próprio ventre. Na senzala, os cativos assistiam em silêncio. Alguns choravam, outros apenas fechavam os olhos. Sabiam que não podiam intervir. Sabiam que se o fizessem, morreriam todos. Mas sabiam também que, a partir daquele dia, nada mais seria como antes. Quando o coronel cansou, Bento estava caído, o corpo coberto de sangue e terra, mas ainda respirava e ainda olhava. "Você vai apodrecer no tronco", disse Honório, "e ela vai ser apagada da nossa história." E assim foi. A Aurora foi trancada no quarto dos fundos, longe dos olhos da vila, longe das visitas, longe até da própria mãe. Passava os dias em silêncio, olhando para a parede, sentindo o filho crescer dentro de si como uma maldição e uma promessa. O coronel mandou cartas para parentes em Salvador, buscando uma solução. Não queria escândalo. Não queria que o nome dos Barreto de Sá fosse manchado. Mas a mancha já estava feita, e não havia água benta que a lavasse. Na senzala, Bento foi amarrado ao tronco, não por um dia, não por uma semana, mas por tempo indeterminado. Era o castigo pelo pecado de tocar o que não lhe pertencia, mas ele não se arrependia, nem uma vez. "Ela me escolheu", disse certa noite com a voz fraca, "e eu escolhi ficar." O tempo na fazenda Santa Dores passou a escorrer devagar, como se o próprio relógio se recusasse a avançar diante do que havia sido feito. O sol nascia e morria sobre uma terra que agora respirava tensão. O ar era pesado, o silêncio espesso. A casa grande, antes cheia de visitas, risos e jantares, tornara-se um túmulo de porcelana. A Aurora de Sá Barreto estava trancada no antigo quarto de costura, transformado em cela. A janela fora pregada com tábuas, a porta trancada por fora. A única que podia entrar era Joana, a mucama, que levava comida e retirava as bacias. Mas mesmo Joana, que a criara desde pequena, agora a olhava com olhos baixos, como se temesse ser contaminada por aquele pecado que todos sussurravam, mas ninguém nomeava. A Aurora não chorava mais. Passava os dias sentada na cadeira de balanço, as mãos sobre o ventre que crescia. À noite, ouvia os grilos e os estalos da madeira. E às vezes ouvia mais, vozes, sussurros, chamados que vinham do lado de fora, ou de dentro. "Ele ainda está vivo?" perguntou a Joana certa manhã. A mucama hesitou. Depois assentiu. "Tá no tronco, mas ainda respira." A Aurora fechou os olhos, sentiu uma dor funda no peito. Não era culpa, era impotência e raiva. Raiva do pai, da mãe, da casa, da cruz na parede. Mas não de Bento, nunca dele. Na senzala, Bento resistia. O corpo ferido, as costas abertas, mas os olhos firmes. Os outros cativos o alimentavam às escondidas,
Limpavam suas feridas com folhas e rezas. Mãe Zefa, a velha curandeira, dizia que ele estava sendo provado, que os orixás o sustentavam, que aquele filho que viria era mais do que carne. Era a resposta. Esse menino vai nascer com fogo nos olhos, dizia ela, e com o nome da liberdade na língua. Certa noite, Joana levou um bilhete escondido no fundo da gamela. Aurora o escrevera com carvão, em pedaços de pano. As palavras eram poucas, mas queimavam. Eu ainda te vejo, mesmo no escuro. Bento leu com os dedos, sorriu, e respondeu da mesma forma, usando um pedaço de couro. Eu ainda te ouço, mesmo em silêncio. Assim começaram a se comunicar, em segredo, em pedaços, em restos. Joana, dividida entre o medo e a compaixão, tornou-se ponte. Levava e trazia palavras como quem carrega brasas acesas no colo. Mas o coronel Honório não era cego. Sentia o ar se mover. Sentia a fazenda escapar por entre os dedos e decidiu agir. Mandou chamar um feitor de fora, um homem chamado Silvério, conhecido por quebrar vontades, alto, magro, com olhos de cobra e mãos de ferro. Silvério chegou numa manhã nublada, montado num cavalo preto. Desceu sem cumprimentar ninguém. Foi direto ao tronco. Esse é o tal Bento? Perguntou, olhando o homem ferido com desprezo. É, respondeu o coronel. Mas não por muito tempo. Silvério sorriu. Um sorriso torto, sem alma. Eu sei como apagar esse tipo de fogo. Naquela noite, os gritos voltaram. Mas eram diferentes. Não de dor física. Eram gritos de alma. De alguém que via algo que os outros não viam. Bento delirava. Chamava por Aurora, chamava pelo filho, chamava por nomes antigos de línguas que ninguém mais falava. E na casa grande, Aurora sentiu. O ventre se contraiu, o corpo tremeu, e uma lágrima escorreu, pela primeira vez em dias. Ele tá morrendo, sussurrou. Mas algo dentro dela dizia: a história ainda não acabou. O feitor Silvério era conhecido por sua frieza. Não gritava, não ameaçava, apenas olhava. E quando olhava, os cativos baixavam os olhos. Era como se ele enxergasse por dentro. Como se soubesse onde a alma do outro se escondia e como arrancá-la. Bento, amarrado ao tronco há dias, já não sangrava tanto, mas a febre o consumia. O corpo tremia, os olhos se reviravam, e as palavras que saíam de sua boca não eram mais em português. Eram sons antigos, guturais, como se falasse com alguém que não estava ali, ou que já não era deste mundo. Silvério observava. Não com piedade, mas com cálculo. Sabia que havia algo naquele homem que o chicote não quebrava. Algo que vinha de longe, de antes da senzala, de antes do Brasil. Esse aí não é só carne, disse ele ao coronel Honório. Tem coisa dentro, coisa que não se dobra. Então tire, respondeu o coronel com os olhos fundos. Arranque isso dele, antes que passe para a criança. Na casa grande, Aurora sentia tudo. O corpo dela reagia aos gritos abafados da senzala como se fossem seus. As contrações vinham em ondas, mesmo antes da hora. E com elas, vinham visões. Na primeira, ela viu uma mulher negra de olhos brancos e colares no pescoço, dançando em meio ao fogo. A mulher cantava, mas a voz era de trovão. Na segunda, viu um menino de pele escura, com os olhos dela, correndo por um campo de cana em chamas. E na terceira viu Bento, não como estava agora, mas vestido de branco, com uma coroa de folhas na cabeça, cercado por tambores. O que está acontecendo comigo? Sussurrou Aurora, suando frio. Joana, que a assistia em silêncio, respondeu com os olhos baixos. A senhora tá vendo o que sempre esteve aí. Só agora abriu os olhos. Aurora segurou o ventre. O filho se mexia com força, como se quisesse sair, como se lutasse por ar, por espaço, por existência.
Na senzala, Silvério tentou quebrar Bento de outras formas. Privação de água, rezas forçadas, oração em latim. Até levou um padre da vila que, ao ver Bento, recuou. "Esse homem não está sozinho", disse o padre. "Tem coisa aqui que não é deste mundo." Silvério riu. Não acreditava em santos nem em demônios. Acreditava no medo, e se o medo não vinha com dor, viria com perda. Na madrugada do 5º dia, Silvério entrou na senzala com uma faca. Ajoelhou-se diante de Bento e sussurrou: "Se você não morrer, ela morre. E o filho também." Bento, febril, ergueu os olhos. Pela primeira vez, falou com clareza: "Você não pode matar o que já nasceu." Silvério hesitou. Por um instante viu algo nos olhos de Bento que o fez recuar. Não era ameaça, era certeza. Na casa grande, Aurora acordou gritando, o lençol encharcado, o corpo em convulsão. Joana correu, chamou ajuda, mas ninguém queria tocar nela. Era a filha maldita, a que misturou o sangue, a que trouxe a vergonha. Foi mãe Zefa, a velha curandeira da senzala, quem entrou, sem pedir, sem se curvar, com um pano na cabeça e um feixe de folhas nas mãos. "Saiam todos", disse. Agora é entre ela e os que vieram antes. E ali, no chão de madeira da casa grande, sob o olhar de santos de gesso e retratos de coronéis mortos, Aurora começou a parir. A madrugada caiu espessa sobre a fazenda Santa Dores. O céu, sem lua, parecia um manto de breu estendido sobre a terra. Os grilos silenciaram. Os galos não cantaram, e nem mesmo os cães ousaram latir. Era como se o mundo prendesse a respiração. Na casa grande, a Aurora gritava. O parto começou como todos os outros, com dor, mas logo se tornou algo diferente. Algo que ninguém ali sabia nomear. O corpo dela tremia, o suor escorria como chuva, e os olhos reviravam como se vissem além do teto. Mãe Zefa, ajoelhada ao lado, murmurava palavras em iorubá, salpicando água de folha sobre o ventre da sinhá. "Ele tá vindo com força", disse. "E com ele vem o que estava escondido." Dona Constança, trancada no quarto ao lado, ouvia os gritos da filha com os dedos enfiados no terço. Chorava sem lágrimas. Repetia orações como se fossem feitiços, mas nenhuma prece da igreja podia conter o que nascia naquela noite. Na senzala, os cativos estavam de pé. Ninguém dormia. Ninguém falava. Todos sabiam. Sentiam no peito, no chão, no ar. Bento, ainda amarrado, sussurrava o nome de Aurora como se fosse mantra. A febre havia baixado. Os olhos estavam abertos, e um leve sorriso se formava em seus lábios partidos. "Ele tá chegando", disse. Na casa grande, o momento chegou. Aurora gritou uma última vez com a garganta rasgada e então... silêncio. Por um segundo, o mundo parou. Nem choro, nem respiração, apenas o som do pano sendo rasgado e do sangue pingando no chão de madeira. Mãe Zefa segurou o bebê nas mãos. Um menino, pequeno, mas forte. A pele escura como a noite, os olhos ainda fechados. Ela o ergueu para o alto, como se mostrasse aos céus. "Ogum, receba esse filho com espada e ferro. Que ele ande sem medo, que ele fale sem corrente, que ele viva sem dono." E então, o menino chorou. Um choro forte, longo, que pareceu ecoar por toda a fazenda. Na senzala, os cativos começaram a cantar. Baixo, primeiro, depois mais alto. Um canto ancestral, de saudação, de chegada, de resistência. Na varanda da casa grande, o coronel Honório apareceu. Pálido, com os olhos fundos, observou a cena sem se mover. O som do choro do neto o atravessava como lâmina. Sabia o que aquilo significava. Sabia que o nome dos Barreto de Sá jamais seria o mesmo. "É um bastardo", murmurou. Um erro que nasceu com grito. Mas por dentro, algo tremia. Um medo que ele não conhecia.
Um pressentimento de que aquele menino não seria apagado como os outros. Aurora, exausta, segurava o filho nos braços. O sangue ainda escorria entre as pernas, mas os olhos estavam abertos, fixos, como se vissem o futuro. Ele vai ter nome, disse, e vai ter história. Mãe Zefa assentiu. E vai ter proteção, porque não nasceu só de carne, nasceu de promessa. Na senzala, Bento chorava, não de dor, mas de alívio. Sabia que não veria o filho crescer, mas sabia que ele existia, e isso bastava. Naquela noite a fazenda não dormiu. A terra parecia vibrar. Os galhos das mangueiras balançavam sem vento, e os retratos antigos da casa grande, dos coronéis, das sinhás, dos padres, pareciam olhar com olhos de pedra para o que havia nascido. Porque naquele instante, o Brasil que se fingia cego viu, e o sangue que nunca deveria se misturar. Gritou. O dia seguinte ao nascimento do menino amanheceu com um silêncio estranho. Não era o silêncio da paz, mas o da tensão contida, como o de uma faca prestes a ser desembainhada. A casa grande, ainda impregnada pelo cheiro de sangue e suor, parecia menor, mais escura, mais fria. O coronel Honório não dormira. Passara a noite sentado na cadeira de jacarandá, encarando a porta do quarto onde Aurora repousava com o filho. Os olhos vermelhos, a mandíbula travada. O som do choro do bebê atravessava as paredes como um insulto. Cada lamento era um lembrete de que o sangue dos Barreto de Sá havia sido misturado, e que a mancha agora respirava. Ele não pode ter nome, disse o coronel à esposa, que permanecia muda desde a noite anterior. Não pode ser registrado, não pode existir. Dona Constança, pálida e encolhida, apenas assentiu. Já não rezava, já não comia. Era como se a fé tivesse se quebrado junto com a honra da família. Mas Aurora não se calava. Ele vai se chamar Elias, disse com a voz fraca, mas firme. Elias de Sá Barreto, porque é filho meu, e eu não vou esconder. O coronel entrou no quarto como um furacão. Parou diante da filha, que segurava o bebê nos braços, e apontou o dedo como se fosse uma arma. Esse menino é bastardo, é fruto de pecado, e não vai carregar o nome dos meus mortos. Aurora o encarou. Os olhos dela, mesmo exaustos, tinham uma luz que o coronel não reconhecia. Uma força que não vinha da criação, mas da convicção. Então me tire daqui, me arraste, me mate. Mas ele vai ter nome, e vai viver. O coronel saiu sem dizer mais nada. Mas naquela mesma tarde, mandou preparar uma carroça. Aurora seria enviada à força para o convento das Irmãs do Silêncio em Salvador. Lá, segundo ele, o menino seria entregue a uma instituição piedosa e criado longe da vergonha. E Aurora, apagada da história. Mas a senzala escutava. A senzala via. Joana, a mucama, correu até Mãe Zefa. Contou tudo. E naquela noite um círculo foi formado atrás da senzala. Homens e mulheres se reuniram em silêncio. Não era uma revolta. Ainda não. Era um aviso. Se levarem ela, levam a gente junto, disse um dos homens, porque esse menino é nosso também. Ele nasceu com sangue de sinhá, mas alma de quilombo, disse Mãe Zefa. E alma de quilombo não se vende, não se cala, não se leva. Na madrugada, Joana voltou à casa grande. Levava um bilhete escondido na barra da saia. Entregou a Aurora, que o leu com as mãos trêmulas. Quando o galo cantar 3 vezes, corra para o terreiro. A noite vai te proteger. Aurora sabia o que significava. Sabia que não podia hesitar. Sabia que o tempo da obediência havia acabado. Na senzala, Bento, ainda fraco, foi desamarrado. Mãos firmes o ergueram. Pés descalços o carregaram. Ele não podia andar, mas podia ver. E o que via era mais do que fuga. Era libertação. Na casa grande, o coronel dormia, exausto.
vencido pelo próprio ódio. Mas o sono dele era leve, e os fantasmas que o cercavam pesados. Quando o galo cantou pela terceira vez, Aurora se levantou, enrolou o bebê num pano branco, beijou a testa dele e saiu. O galo cantou pela terceira vez, e com ele a noite pareceu prender o fôlego. O céu estava sem estrelas, coberto por nuvens pesadas que escondiam a lua. Era como se o próprio tempo conspirasse para que os passos de Aurora não fossem vistos. Ela saiu da casa grande com o bebê envolto num pano branco, os pés descalços, o cabelo solto, o rosto pálido mas decidido. Cada passo era um rompimento, cada respiração, um desafio. Atrás dela, Joana fechou a porta com cuidado. Não disse nada. Apenas fez o sinal da cruz e desapareceu na escuridão. No terreiro, sombras se moviam. Eram os cativos, homens e mulheres que, mesmo cansados, mesmo feridos, estavam ali, esperando. Mãe Zefa surgiu do meio da mata com um cajado na mão e um colar de búzios no pescoço. A trilha está aberta, disse, mas não por muito tempo. Aurora assentiu. Não perguntou para onde iam. Não pediu explicações. Apenas seguiu. Atrás dela, 2 homens carregavam Bento numa rede improvisada. Ele ainda respirava com dificuldade, mas os olhos estavam abertos. Quando viu Aurora, sorriu. Você veio. Sempre viria, respondeu ela. A mata fechada engoliu o grupo. Os galhos arranhavam a pele. Os espinhos rasgavam as roupas, mas ninguém reclamava. O bebê chorava baixo, como se soubesse que o silêncio era proteção. Mãe Zefa ia à frente, guiando com passos firmes, como se conhecesse cada raiz, cada pedra, cada sombra. Na casa grande, o coronel Honório acordou com um pressentimento. Um vazio no peito, um silêncio estranho. Levantou-se, foi até o quarto da filha e encontrou a cama vazia, o lençol ainda quente, o berço abandonado. Fugiu! Gritou com a voz rasgada. Em minutos a fazenda estava em alvoroço. Os sinos foram tocados, os cães soltos, os capangas armados. O coronel, de botas e revólver, montou a cavalo e partiu com os homens. Os olhos dele ardiam, não de dor, mas de fúria. Tragam ela de volta e tragam o menino, vivos ou mortos. Na mata, o grupo avançava, mas o som dos cavalos se aproximava. O chão tremia, o tempo apertava. Por aqui! Gritou Mãe Zefa, desviando por uma trilha estreita que levava a um córrego escondido. Aurora escorregou, caiu, mas não soltou o filho. Bento tossia sangue, mas ainda sussurrava palavras em línguas que só os ancestrais entendiam. O grupo sabia, se fossem pegos não haveria perdão, não haveria julgamento, haveria morte. Ao longe, os cães latiam. Os gritos dos capangas cortavam o ar. Eles estão perto, disse um dos homens. Então corram, respondeu Mãe Zefa. Corram como se a vida de vocês fosse mais do que carne. Corram como se corressem por todos os que não puderam. E eles correram. Aurora, com o filho no colo, atravessou o córrego, subiu a encosta, escorregou na lama, mas não parou. Atrás dela, Bento era carregado como um santo ferido. A mata parecia se fechar, proteger, esconder. Mas o coronel era implacável, conhecia cada pedaço daquela terra e não aceitava perder. Quando o grupo chegou ao topo da colina, avistou uma clareira. No centro, uma árvore imensa, uma gameleira antiga, sagrada, onde os mais velhos diziam que os espíritos descansavam. Aqui, disse Mãe Zefa. Aqui a gente para. Aqui ninguém entra sem ser visto. Aurora caiu de joelhos. O bebê chorava. Bento foi deitado ao lado dela. Os cativos formaram um círculo. E Mãe Zefa começou a cantar. Não era canto de festa. Era canto de guerra, de proteção, de feitiço. Na mata, os cães pararam. Os cavalos empacaram. E os homens do coronel, por mais que gritassem, não conseguiam avançar. Tem coisa aqui,
disse um deles. Coisa que não é para nós. O coronel, cego de raiva, desceu do cavalo e tentou seguir a pé, mas a mata o engoliu, e o silêncio voltou. Na clareira, Aurora segurava o filho com força, e pela primeira vez, sentiu que ele estava seguro. A clareira onde Aurora, Bento e os demais cativos encontraram refúgio não era apenas um pedaço de mata aberta, era um ponto de passagem. Um lugar de cruzamento entre o mundo dos vivos e o dos ancestrais. E quem conhecia os caminhos da floresta sabia. Dali, se seguia em silêncio, chegava-se ao que muitos chamavam de o quilombo que não se via. Guiados por Mãe Zefa, o grupo caminhou por horas entre trilhas invisíveis, desviando de armadilhas naturais, cruzando riachos, subindo encostas. O bebê dormia no colo de Aurora, exausto. Bento, carregado por 2 homens, já não falava, mas respirava, e isso bastava. Ao cair da tarde, chegaram. O quilombo era escondido entre pedras e árvores retorcidas, cercado por mata fechada e protegida por encantamentos que só os mais velhos sabiam manter. Não havia muros, mas havia olhos. Não havia armas, mas havia memória. Foram recebidos por um homem idoso de pele escura como carvão e olhar firme. Chamava-se Seu Raimundo e era o mais antigo entre os quilombolas dali. Sobreviveu a 3 senhores, 2 fugas e uma emboscada. E agora, era guardião daquele pedaço de liberdade. Quem traz sangue misturado traz também confusão, disse ele ao ver Aurora com o filho no colo. Mas também pode trazer mudança. Aurora não respondeu. Apenas abaixou a cabeça. Sabia que ali, o nome de Sinhá não valia nada. Era só mais uma entre os que fugiram do ferro e da vergonha. Bento foi levado para uma oca de palha, onde mulheres mais velhas cuidaram de suas feridas com folhas, ungüentos e rezas. Aurora foi instalada em uma cabana simples com chão de terra batida e rede de sisal. Pela primeira vez em semanas, dormiu sem medo de ser arrastada. Nos dias que se seguiram, ela aprendeu a viver como os outros, a buscar água no rio, a preparar farinha, a lavar roupas no tanque de pedra. O bebê, batizado como Elias, crescia forte. Os olhos abertos, atentos, como se soubesse que o mundo ao redor não era seguro, mas era seu. Aurora começou a ouvir histórias. Histórias de mulheres que pariram no mato, de homens que mataram feitores, de crianças que nasceram livres porque ninguém sabia onde estavam. Histórias que não estavam nos livros da Casa Grande. Histórias que doíam, mas libertavam. Aqui, a gente não pergunta de onde veio, disse uma mulher chamada Dandara, enquanto trançava o cabelo de uma menina. A gente pergunta para onde quer ir. Aurora olhou para o filho, dormindo no colo. Quero que ele ande sem medo. Que não precise abaixar os olhos para ninguém. Então fique, aprenda, e quando for a hora, ensine. Mas nem tudo era paz. O coronel Honório não desistira. Mandara homens para as vilas vizinhas, espalhara recompensas, pagara informantes. Queria a filha de volta, queria o neto morto, e queria Bento esquecido. Ela não vai manchar meu nome e viver como se nada tivesse acontecido, dizia cuspindo ódio. Eu vou arrancar essa vergonha da terra. Na mata, os quilombolas sabiam, sentiam e começaram a se preparar. A liberdade não é só fuga, disse seu Raimundo. É defesa também. Naquela noite, Aurora sonhou com a casa grande em chamas, com o pai ajoelhado diante do filho dela, e com uma voz que dizia: o que nasceu do erro vai corrigir o mundo. O coronel Honório de Sabarreto não era homem de esquecer, e muito menos de perdoar. Desde a fuga da filha, o nome da família se tornara motivo de cochichos nas vilas próximas. Os padres evitavam visitas. Os vizinhos desviavam o olhar, e os empregados da fazenda andavam com passos leves, como se temessem acordar a fúria que dormia sob o bigode do patrão.
Mas Honório não dormia, nem comia, nem rezava. Passava os dias sentado na varanda, com o revólver no colo e os olhos fixos na estrada, esperando, pensando, maquinando. Foi um tropeiro quem trouxe a primeira pista. Um homem simples que vendia farinha e rapadura pelas trilhas da mata. Disse ter visto ao longe uma mulher branca carregando um bebê escuro, acompanhada por negros armados com facões. Disse que sumiram entre as pedras, como se a floresta os engolisse. Quilombo, cuspiu o coronel. Aqueles malditos esconderam minha filha. Na mesma semana, Honório reuniu um grupo de homens. Capangas, jagunços, caçadores de recompensa. Todos pagos com promessas de ouro e terra. Todos dispostos a derramar sangue por um nome que não era o deles. Quero ela viva. O filho? Não precisa. Enquanto isso, no quilombo, a tensão crescia. A Aurora sentia o ar mais pesado. Os pássaros cantavam menos. Os ventos mudaram de direção. E Bento, mesmo ainda fraco, sonhava com fogo e tiros. Eles vêm, disse ele certa manhã. Eu vi, e não vêm só por nós. Vêm por tudo isso aqui. Seu Raimundo, o líder do quilombo, reuniu os mais velhos. Discutiram. Alguns queriam fugir, outros resistir. Aurora ouviu em silêncio. Depois falou. Se a gente fugir, eles vêm atrás. Se a gente lutar, talvez fiquem. Você fala como quem nunca apanhou, disse uma mulher. Eu falo como quem perdeu tudo, respondeu Aurora. E não quer perder de novo. Naquela noite, os homens do coronel se aproximaram, silenciosos, armados, guiados por um capanga que conhecia parte da mata, mas não sabiam que estavam sendo observados. Mãe Zefa, com olhos de coruja e pés de vento, viu o movimento. Voltou correndo. Avisou. E o quilombo se preparou. Não com armas, mas com armadilhas. Com buracos cobertos por folhas, com cipós amarrados entre árvores, com lanças de bambu escondidas na lama e com cantos. Cantos antigos, de proteção, de guerra, de sangue. Quando os capangas entraram na mata, tudo parecia calmo, mas a floresta não era muda. A floresta sussurrava, e quem não ouvia, caía. O primeiro homem tropeçou num laço e foi empalado por uma estaca. O segundo caiu num buraco e quebrou a perna. O terceiro foi cercado por sombras que não eram humanas. E então o pânico começou. É feitiçaria, gritou um. É macumba, gritou o outro. O coronel furioso avançou sozinho. E foi então que viu Aurora de pé, com o filho no colo, diante da gameleira. Atrás dela, homens e mulheres de pé, em silêncio. E ao lado, Bento apoiado numa bengala com os olhos fixos no pai do ódio. Volte para sua casa, coronel, disse Aurora. Aqui, o senhor não manda. Você é minha filha, gritou ele. Esse sangue é meu. Não mais. O coronel ergueu o revólver. Mirou no bebê, mas antes que pudesse atirar, uma pedra o atingiu na têmpora. Caiu de joelhos. E o silêncio caiu com ele. Seu Raimundo se aproximou, pegou a arma e disse: Aqui, ninguém mata criança, nem em nome de Deus, nem em nome de pai. O coronel foi amarrado, não morto, porque ali a justiça era outra. O coronel Honório de Sá Barreto acordou com a cabeça latejando e o orgulho em ruínas. Estava deitado sobre folhas secas, com os pulsos amarrados por cipós e os tornozelos presos com nós firmes. O cheiro da mata o enojava, o som dos tambores distantes o irritava, e o silêncio ao redor o humilhava. Nunca imaginou que terminaria assim, prisioneiro dos mesmos que um dia chicoteou, cercado por vozes que antes mandava calar, e pior, diante da filha que ousara desobedecer. Aurora estava de pé, com o filho no colo, observando o pai com olhos que já não tremiam. A mulher que um dia se curvava à vontade dele agora era outra, mais magra, mais firme, mais viva. O senhor está no quilombo de Pedra Funda, disse ela com voz baixa. Aqui,
O nome dos Barreto de Sá não vale nada. O coronel tentou se levantar, mas caiu de lado. O corpo já não obedecia como antes. A idade, o ódio e a queda o haviam quebrado por dentro. Você vai me matar? Cuspiu. É isso que quer? Aurora não respondeu. Atrás dela, seu Raimundo, mãe Zefa e outros anciãos do quilombo se aproximaram. Formaram um círculo ao redor do coronel. Não havia armas, não havia gritos, apenas olhos. Muitos olhos. Aqui, a gente não mata por vingança, disse seu Raimundo. Mas também não esquece. O coronel riu, um riso seco sem dentes. Vão me julgar? Um bando de escravos fugidos? Ex-escravizados, corrigiu mãe Zefa. E livres por escolha, coisa que o senhor nunca foi. O julgamento começou ali mesmo, sob a sombra da gameleira. Não havia tribunal, não havia toga, havia memória e palavra. Um a um, os moradores do quilombo contaram o que sofreram nas mãos do coronel. O homem que mandou arrancar línguas por rezas africanas, que separou mães de filhos, que queimou um menino por roubar farinha, que mandou enterrar vivo um velho que não podia mais trabalhar. Aurora ouvia tudo em silêncio. O bebê dormia em seus braços, como se o mundo ao redor não o tocasse. Mas dentro dela algo fervia. Não era ódio, era justiça. Quando chegou sua vez de falar, ela se aproximou do pai, ajoelhou-se diante dele e disse: O Senhor me ensinou a temer, a calar, a obedecer, mas nunca me ensinou a amar. Quem me ensinou isso foi Bento. E por isso o Senhor quis matá-lo. Por isso quis matar meu filho. Porque o amor que eu escolhi te desfez. O coronel não respondeu. Apenas baixou os olhos. Pela primeira vez, não havia resposta. Não havia ordem. Só vergonha. O que fazemos com ele? Perguntou um dos homens. Deixem-no ir, disse Aurora. Mas sem nome, sem terra, sem arma. Que ande como andamos, que sinta o chão que nunca pisou. O coronel foi solto ao amanhecer, cambaleante, desarmado, sem cavalo, sem destino. Saiu pela mata como um homem que nunca soube andar sozinho, e ninguém o seguiu. Naquela mesma manhã, Bento caminhou até a clareira, ainda fraco, mas de pé. Parou diante de Aurora e do filho. Tocou a testa do menino com os dedos calejados. E disse: Ele vai crescer sem medo. E vai lembrar. Lembrar do quê? Perguntou Aurora. De tudo que tentaram apagar. O tempo passou no quilombo de pedra funda como passa no ventre da mata. Sem pressa, mas com propósito. As estações se revezavam em silêncio. E o mundo lá fora parecia cada vez mais distante. Mas dentro daquele refúgio, algo crescia. Algo que não era apenas o menino Elias. Era o que ele carregava. Aos 3 anos, Elias já andava descalço entre as pedras, com os olhos atentos como os de um velho. Não falava muito, mas quando falava, dizia coisas que ninguém lhe ensinara. Chamava os mortos pelo nome. Apontava caminhos que ninguém conhecia. E certa vez, ao tocar a terra molhada, disse: Aqui tem os ossos de uma mulher que morreu com o filho no colo. Mãe Zefa, que o observava desde o nascimento, dizia que ele tinha ouvido de dentro, que os ancestrais falavam com ele como falam com os que nunca esqueceram de onde vieram. Esse menino não é só filho de Aurora e Bento, dizia ela. É filho do que foi negado e do que ainda vai nascer. Aurora, por sua vez, dividia-se entre o amor e o medo. Amava o filho com a força de quem perdeu tudo, mas temia o que ele podia ver. Às vezes acordava à noite e o encontrava sentado na porta da cabana, olhando para o escuro. O que você vê, Elias? Um homem sem rosto e uma mulher com fogo no cabelo. Eles falam com você? Eles me esperam. Bento, agora recuperado, passava os dias ensinando o filho a plantar, a pescar, a ouvir o som das folhas. Mas sabia que Elias era diferente. Não era só um menino. Era um sinal. No entanto, nem todos no quilombo viam Elias com bons olhos. Alguns diziam que ele era filho do pecado.
que sua pele escura e seus olhos claros eram presságios, que sua presença atraía coisas que não deveriam ser despertas. Ele é mistura, murmuravam, e mistura é sempre perigo. Aurora ouvia os sussurros, sentia os olhares e doía, porque mesmo ali, onde todos haviam fugido do ferro, ainda havia correntes invisíveis, correntes de medo, de tradição, de pureza. Uma noite, uma mulher chamada Jacira, viúva de um homem morto por feitores, confrontou Aurora diante da fogueira. "Você acha que porque pariu no mato virou uma de nós?" disse. "Mas seu sangue ainda é de Sinhá, e esse menino é lembrança do que nos queimou." Aurora não respondeu. Apenas segurou o filho com mais força. Mas Elias, com os olhos fixos em Jacira, disse: "Seu marido te espera. Ele está com sede." O silêncio caiu como pedra. Jacira empalideceu, caiu de joelhos. Chorou como quem sangra. E ali, pela primeira vez, viu Elias não como ameaça, mas como ponte. Naquela noite, ninguém dormiu. Mãe Zefa acendeu velas. Os tambores tocaram baixo. E Elias, sentado no centro da roda, olhava para o fogo como se visse o futuro. "Ele vai ser mais do que nós", disse Bento. "Vai ser o que vem depois." Aurora, com os olhos marejados, sussurrou: "E quando o mundo vier buscá-lo?" Mãe Zefa respondeu: "Que venha, mas que venha preparado." O ano era 1885. O Império do Brasil cambaleava sob o peso de suas próprias contradições. A escravidão, embora ainda legal, já era questionada nas ruas, nos jornais, nas igrejas. Leis tímidas como a do ventre livre e a dos sexagenários tentavam maquiar o horror com verniz de progresso. Mas nas fazendas, nos portos, nas senzalas escondidas, o chicote ainda cantava. No quilombo de Pedra Funda, as notícias chegavam como vento fraco, trazidas por viajantes, tropeiros e fugitivos. Falava-se de abolicionistas no Rio de Janeiro, de protestos em Salvador, de senhores que libertavam seus cativos para salvar a própria pele. Mas também se falava de traições, de promessas quebradas, de liberdade que vinha com algemas invisíveis. Aurora ouvia tudo com atenção. Sentada na beira do rio, lavando roupas com outras mulheres, escutava os relatos como quem costura um pano antigo com linha nova. O filho, Elias, agora com 5 anos, corria entre as árvores, seguido por crianças do quilombo. Era respeitado, mesmo sem entender por quê. "Ele tem olhos que pesam", dizia uma das mulheres. "Quando ele olha, parece que a gente lembra de tudo que tentou esquecer." Bento, mais velho, mais calado, observava de longe. Sabia que o tempo deles ali estava contado, que o mundo lá fora se aproximava e que Elias, cedo ou tarde, seria chamado. Certa tarde, um homem chegou ao quilombo. Vestia roupas urbanas, trazia um chapéu de feltro e uma pasta de couro. Chamava-se Dr. Álvaro, dizia ser advogado e defensor da causa abolicionista. Foi recebido com desconfiança. "Vim em paz", disse ele. "Ouvi falar de um menino que fala com os mortos. E de uma mulher branca que fugiu da casa grande para parir no mato." Aurora, ao ouvir isso, gelou. O passado mais uma vez batia à porta. "O que você quer?" perguntou seu Raimundo. "Quero levar a história de vocês para o mundo. Mostrar que a liberdade não é só papel assinado, que ela vive aqui, escondida, mas viva." "E o que o senhor oferece em troca?" perguntou Bento. "Voz, proteção, registro. Se a abolição vier, como dizem que virá, vocês precisam ser vistos, ou serão esquecidos de novo." O quilombo se dividiu. Alguns queriam se esconder mais. Outros, cansados de fugir, viam ali uma chance de existir fora da mata. Aurora, em silêncio, observava Elias brincar com folhas secas, formando símbolos no chão. "Ele sabe que o mundo vem", disse Mãe Zefa, "e não teme." Naquela noite Elias teve um sonho. Acordou gritando:
Disse que viu homens com roupas limpas e olhos sujos. Disse que viu correntes feitas de papel e que alguém o chamava por um nome que não era o dele. Eles vão tentar levar você, disse Aurora, abraçando o filho. Mas eu não vou, respondeu ele. Eu vou ficar onde a terra fala. No dia seguinte, Dr. Álvaro partiu. Levou consigo relatos, nomes, mapas. Prometeu voltar. E voltou. Mas não sozinho. Dr. Álvaro voltou ao quilombo de Pedra Funda 2 meses depois. Mas desta vez, não estava sozinho. Com ele vieram 2 soldados imperiais, um escrivão de cartório e um homem de terno branco, com uma pasta de couro e um sorriso que não tocava os olhos. Diziam representar a coroa. Diziam trazer boas novas. A abolição é inevitável, anunciou o homem de terno. E quando ela vier, os que estiverem preparados serão integrados. Os que não estiverem, serão esquecidos. A palavra integração pairou no ar como fumaça. Era doce no som, mas amarga no significado. Aurora, de pé ao lado de Bento, segurava Elias pela mão. O menino não dizia nada, mas seus olhos estavam fixos no homem de terno, como se enxergasse além da pele. "O que o senhor quer de nós?" perguntou seu Raimundo com a voz firme. "Registro, nome, localização. Queremos saber quem são, quantos são e onde vivem, para que possam ser reconhecidos como cidadãos livres. E o que ganhamos com isso? O direito de existir, de trabalhar, de andar pelas vilas sem serem presos como fugitivos. E o que perdemos?" O homem hesitou, sorriu de novo, mas não respondeu. Dr. Álvaro tentou intervir. "É uma oportunidade. Vocês podem ser exemplo. Podem mostrar que a liberdade é possível." Mas os mais velhos sabiam que liberdade oferecida por quem sempre prendeu não era dádiva, era armadilha. Naquela noite, o quilombo se reuniu. A fogueira queimava alto. As crianças dormiam e os adultos discutiam. "Se nos registrarmos, eles saberão onde estamos", disse uma mulher. "Mas se não nos registrarmos, seremos caçados como antes", respondeu outro. Aurora permaneceu em silêncio, até que Elias falou. "Eles querem o meu nome, mas o meu nome não é deles." Todos se calaram. O menino, com apenas 5 anos, falava com a certeza de um ancião. "Eles vão tentar me levar. Vão dizer que é para estudar, para aprender, mas é para me calar." Bento se levantou, olhou para todos. "O que fizemos aqui não foi para ser aceito. Foi para ser livre, e liberdade não se assina. Se vive." No dia seguinte, o homem de terno voltou com os papéis. Tinha uma lista de nomes, um carimbo, um selo imperial. "Só precisam assinar aqui, e tudo estará resolvido." Seu Raimundo pegou o papel, rasgou ao meio e disse: "A nossa liberdade não cabe no papel do senhor." O homem empalideceu. Os soldados se moveram, mas Dr. Álvaro os conteve. "Eles têm o direito de recusar." "Então recusem com as consequências", disse o homem. "Porque quando a lei mudar, quem não estiver nela será varrido." Eles partiram ao entardecer, mas deixaram para trás mais do que ameaças. Deixaram o presságio de que o mundo lá fora não aceitaria o silêncio do quilombo por muito tempo. Naquela noite, Elias teve outro sonho. Disse que viu uma multidão, queimando papéis, gritando nomes, e entre eles, um menino com os olhos dele, mas mais velho. Ele dizia: "Eu sou o que vocês tentaram esconder." Aurora o abraçou e sussurrou: "Então que o mundo veja." 13 de maio de 1888. O Império do Brasil assinava a Lei Áurea. 2 parágrafos. Uma assinatura. Nenhuma reparação. Nenhuma terra. Nenhuma garantia. A escravidão oficialmente estava abolida. Mas nas ruas, nos campos, nas senzalas disfarçadas de casa de patrão, a liberdade ainda era um rumor, e não uma realidade. No quilombo de Pedra Funda, a notícia chegou por um menino. Um ex-cativo que fugira de uma fazenda próxima, onde os senhores haviam rasgado os papéis da lei
e continuavam a chicotear como antes. Ele chegou sujo, com os pés feridos, mas com os olhos brilhando. Dizem que acabou, que agora somos livres. Aurora ouviu em silêncio. Bento fechou os olhos. Seu Raimundo apenas balançou a cabeça. Acabou no papel, disse ele. Mas o papel não muda o chão. Elias, agora com 7 anos, observava tudo. Sentado à sombra da gameleira, traçava símbolos na terra com um graveto. Quando perguntaram o que fazia, respondeu: "Tô escrevendo o nome de quem ainda não foi lembrado." Naquela noite, o quilombo acendeu todas as fogueiras. Não para comemorar, mas para lembrar. Mãe Zefa cantou os nomes dos que morreram antes da liberdade chegar. Crianças, mães, velhos, guerreiros. Cada nome era um tambor. Cada lembrança, uma resistência. Aurora, com os olhos fixos no fogo, sentia o peso dos anos. O corpo já não era o mesmo, as mãos calejadas, mas o espírito mais firme do que nunca. "O que fazemos agora?" perguntou uma jovem. "Agora a gente escolhe", respondeu Bento. "Se quer viver escondido ou aparecer, mas sabendo que aparecer tem preço." Depois Dr. Álvaro voltou, desta vez sozinho, sem soldados, sem homens de terno, trouxe jornais. Um deles estampava a manchete: "Brasil livre, escravidão abolida." "Vim registrar vocês", disse. "Agora é seguro." Aurora se aproximou. Pegou o jornal. Leu em silêncio. Depois olhou para Elias. "Você quer ser registrado?" O menino pensou. Depois respondeu: "Quero que escrevam meu nome, mas do meu jeito." Dr. Álvaro abriu o livro de registros, molhou a pena no tinteiro e perguntou: "Nome completo?" Elias olhou para a mãe, depois para o pai, depois para a mata. "Elias Bento de Sá Barreto Quilombola." O advogado hesitou. "Quilombola não é sobrenome." "Agora é", disse Aurora. E assim foi escrito. Naquela mesma semana, Aurora decidiu deixar o quilombo, não por medo, mas por missão. Levou Elias consigo. Foram para a vila mais próxima, depois para outra, e outra. Contavam a história, mostravam o nome, falavam do que foi feito e do que ainda faltava fazer. Alguns riam, outros ameaçavam, mas muitos escutavam. Bento ficou, preferiu o silêncio da mata, morreu anos depois, deitado sob a gameleira, com um sorriso no rosto. Foi enterrado com folhas, tambores e palavras. Aurora viveu até os cabelos ficarem brancos. Elias cresceu. Tornou-se contador de histórias. E toda vez que alguém perguntava de onde vinha, ele respondia: "Vim do ventre da vergonha, mas nasci do grito que não calou." E quando perguntavam o que significava seu nome, ele dizia: "Significa que eu existo e que ninguém mais vai me apagar."